Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e de muito trabalho. É sempre um prazer recebê-los todos aqui, numa noite como essa, né? Onde a gente tem tantos motivos para não estar aqui, mas graças a Deus tomamos a decisão certa, né? De vir para uma casa como essa. Os espíritos mais elevados, bem amigos, benfeitores, como André Luiz, como Emmanuel, já nos dizia que quando a gente sai da nossa casa e procura uma casa séria de trabalho, de estudo como essa, já estamos dando um passo muito grande para um entendimento melhor. Consequentemente, né, é uma oportunidade da gente evoluir um pouquinho, tendo entendimento, tendo conhecimento. Mas boa noite também aos nossos internautas que acompanham a gente através do YouTube, né? Também é um prazer. Eu esqueci de apresentar a mesa. O tagarela aqui, você já sabe que é Ferreira. Na ponta da mesa aqui, nossa irmã Zélia. Nosso irmão Paulo Cartagena, que é o orador desta noite, que vai nos trazer o tema A Influência dos Espíritos. E para fazer a prece de encerramento, a nossa irmã Patrícia. Está composta a mesa. Agora, para começar, como todos vocês sabem, a gente começa com a prece, passar para a nossa irmã Zélia. Boa noite a todos. Que Jesus possa, nessa hora, nos acolher com seu amor abençoado que sempre deu. Nosso irmão maior, que está sempre do nosso lado, em todas as situações, por mais difíceis que elas se encontrem. Que nesta noite possam os espíritos de luz, aqueles que são dirigentes dessa casa, possam nos ajudar e ajudar o palestrante a fazer do sua palestra um alimento espiritual para todos aqueles que aqui buscam a paz, a cura e a serenidade de suas almas. Que a nossa paz seja recebida por todos esses nossos irmãos que aqui se encontram na noite de hoje. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade maior, em nome do Mestre Jesus e Maria, Mãe Santíssima, te pedimos a permissão para dar por iniciado nossos estudos de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como saber se um pensamento, se uma intuição é uma influência de um espírito evoluído ou ainda naquele processo de evolução, não tão evoluído ainda? Para explicar tudo isso para a gente, trazendo o tema da influência dos espíritos, nosso irmão Paulo Cartagenes. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui para, junto com vocês, nós aprendermos à luz dessa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, obviamente que nós temos uma responsabilidade maior perante as nossas escolhas, as nossas posturas diante da vida. Evidente que conhecer o Espiritismo não nos torna perfeitos, né, numa única encarnação, ou pelo simples fato de conhecê-lo. Nós somos perfectíveis, estamos a caminho da perfeição, da pureza espiritual, mas sem dúvida que aumenta a nossa responsabilidade. A doutrina espírita, por ser filosofia, ciência e religião, ela tem uma profundidade de conhecimentos que nos dão esclarecimento, lucidez para a gente poder perceber a vida de maneira mais profunda, né, de maneira mais equilibrada, e por isso é maior a nossa responsabilidade. Algumas pessoas costumam até dizer, né, que antes de conhecer o Espiritismo, erravam em paz, né? Depois que a gente conhece o Espiritismo, a gente já não erra mais em paz. Não é também para ninguém estar desenvolvendo sentimento de culpa, que é uma coisa que a doutrina espírita, inclusive, combate, né? É um bom combate, como dizia o apóstolo Paulo de Tarso. Culpa jamais, jamais devemos alimentar sentimento de culpa, uma vez que ele é doentio,
ele é patológico, né? O sentimento de culpa não é salutar, não é saudável, pelo contrário. Nós temos a responsabilidade pelas nossas escolhas e pelas nossas posturas. Como foi colocado pelo nosso irmão Ferreira, o tema que nós propusemos para estudar na noite de hoje é a influência dos espíritos. Allan Kardec, então, perguntou ao espírito em verdade: onde estão os espíritos? E aí, essa pergunta não diz especificamente nós, espíritos encarnados. Alma, né? Alma é espírito encarnado. Nesse momento, nós somos alma, espírito encarnado. Allan Kardec, quando fez essa pergunta ao espírito em verdade, ele não estava perguntando pelos encarnados, estava perguntando pelos desencarnados. E a resposta da espiritualidade, em toda parte, inclusive no meio de vós. Temos uma plateia aqui 3 ou 4 vezes maior de desencarnados. Não se assustem, não são fantasmas. São gente como a gente. Espíritos de terceira ordem, como nós, que estão lutando pela sua melhoria, pela sua evolução espiritual, pela sua autoeducação. E temos também, ao nosso redor aqui, nosso mentor espiritual, Antônio, é o mentor do Caminhando para Jesus. A espiritualidade amiga, os benfeitores, trabalhadores da espiritualidade, que coordenam todos os trabalhos dessa casa. Então, portanto, também estamos cercados de espíritos, amigos, benfeitores que querem o nosso bem e que nesse momento já estão efetuando o tratamento espiritual de acordo com a necessidade de cada um de nós. E nesse momento estão nos intuindo renovação de pensamentos, de sentimentos, boas sugestões. Então, aqui nesse momento, nós podemos ter os obsessores, aqueles irmãozinhos que insistem em nos perseguir, acham que se sentem no direito de cobrar algo da gente. E temos também aqui espíritos que têm simpatia pela nossa pessoa e equipe espiritual que está aqui como um hospital, né, como um pronto-socorro, nos tratando, fisicamente e espiritualmente. Então, os espíritos estão em toda parte. Aqui no centro, no nosso lar, nosso ambiente de trabalho, num teatro, na universidade, num parque ao ar livre, na praia, num estádio de futebol, na Lua, em Marte, em outra galáxia. Eles estão em toda parte. Aí Allan Kardec levantou outra questão. Os espíritos influenciam as nossas vidas? E a resposta, muito mais do que a gente pode imaginar. O comum são os espíritos influenciarem a nossa vida. É comum a situação, mas não deveria ser. Isso se tornou banal, mas não deveria ser. Normalmente os espíritos manipulam porque nós somos invigilantes. Lembram que o Cristo falou? Orai e vigiai. Eu acredito que boa parte de nós ora, né, faz preces com alguma frequência. Eu acredito que a gente faz prece até com mais disciplina do que a gente vigia nossos pensamentos, sentimentos, aquilo que a gente fala e as nossas atitudes. Joana de Ângeles sempre ofereceu essa pedagogia, né, essa proposta. Vigiar o pensar, a consequência do pensamento é o sentimento, a consequência do sentimento é o agir. É fácil ter esse domínio? Não. Porque pensamento é algo que a gente está praticamente pensando o tempo todo. Tem momentos que a gente gostaria, né, de parar e não pensar em nada. É um exercício muito difícil. Eu estou começando a tentar fazer isso. Eu creio que a gente só consegue com meditação, exercício de meditação, né? E existem várias técnicas, várias terapias de meditação. E que a gente vive numa correria tão grande, né? Trabalhar profissionalmente, estudar, atenção à família, lazer, que nós aqui pouco exercemos essa meditação.
A meditação, ela ficou rotulada como algo dos povos do Oriente, sociedades milenares, né? É um rótulo, né? Digamos que eles se ligaram nisso há mais tempo do que a gente. Mas a meditação não tem nacionalidade. Nós podemos exercer aqui no Ocidente também. Podemos e devemos. É uma forma da gente ir, ó, desacelerando o pensamento. Eu estou sentindo cada vez mais necessidade de desacelerar o pensamento. Porque o mundo que a gente vive, ele conspira para a gente estar com o pensamento acelerado o tempo todo e com ideias repetitivas. E são essas ideias repetitivas, a ausência dessa desaceleração, que muitas vezes causam transtornos mentais, emocionais, em cada um de nós, né? Ferreira colocou muito bem, ele já me deu até uma ajuda aqui quando ele abriu o trabalho, dizendo: como é que eu posso perceber que um pensamento é meu? Como é que eu posso perceber que o pensamento é de um espírito elevado, uma boa sugestão, e quando é um pensamento de um espírito ainda muito imperfeito, pesado, e que ele não está me dando ali uma boa orientação, uma boa sugestão, né? É muito comum a gente se pegar achando assim, eu estou falando com a minha própria consciência, né? Eu estou falando com os meus pensamentos. É muito comum a gente não saber discernir aquilo que é nosso daquilo que é sugerido. Os espíritos superiores, eles nos dão uma dica. Normalmente, quando a gente escuta pela segunda vez uma sugestão, dificilmente aquilo ali é nosso. O pensamento começou em mim, porque os espíritos se aproximam da gente por afinidade. A afinidade, gravem essa palavra, é o ponto-chave dessa questão, para o bem e para o mal, para o positivo e para o negativo. Não tenham dúvida disso. Então, assim, normalmente, quando eu escuto pela segunda ou terceira vez uma ideia que eu penso ser eu falando comigo mesmo, há uma chance muito grande disso ter sido sugerido. Agora, cabe a gente saber avaliar se aquilo é uma boa ou má sugestão. Por exemplo, eu entro no carro e a primeira coisa que eu faço é botar o cinto de segurança. Não só porque é regra, mas por segurança mesmo, comigo e com os outros, né? Se eu dou carona, a primeira coisa que eu pergunto às pessoas que vão de carona comigo, tá todo mundo de cinto? Até o painel do carro até mostra lá quando não tá, ou quando colocam errado. Mas se eu não me preocupar com isso, se eu não tiver atenção a isso, e isso for sugerido, eu posso desconfiar que isso não é uma boa sugestão, né? Eu estou dirigindo e eu não sou de correr, por sinal, eu tenho receio de alta velocidade. Eu sou bem tartaruguinha mesmo dirigindo, 40, 60 no máximo, né? E aí, se de repente fosse sugerido para mim aumentar essa rotação aí, sem necessidade, provavelmente isso foi sugerido. E mal sugerido. Se eu estou começando a sentir ali ira, impaciência, né? Revolta, aquilo começou em mim. Mas se eu continuo ali ó, por muito tempo nutrindo, começou em mim. Mas os irmãozinhos podem estar ó, sugerindo, intuindo, para eu continuar naquela sintonia pesada, negativa. Agora, obviamente que a gente pode identificar o que é uma boa sugestão, né? Se, por exemplo, eu vou a uma farmácia e quando eu saio, tem um morador de rua, ele nem me pediu, mas ele está ali, deitado. E aí eu pensei, eu vou deixar alguma ajuda aqui. Obviamente, aquilo pode ser meu, aquilo pode ter sido sugerido. Obviamente que isso não é uma má sugestão. Ah, mas a gente pode pensar assim, mas vai alimentar o vício, vai não sei. Aí não é comigo mais.
com perdão da palavra, vocês vão entender o espírito da coisa, não é grosseria o que eu vou falar. Aí é problema dele, não é meu mais. Mas de coração, se eu sentir vontade de deixar uma moedinha ali pro morador de rua que está dormindo, fiz com prazer, com gosto. Meu coração pediu para fazer. Isso não pode ter sido uma sugestão ruim, obviamente, né? Então, assim, perceber essas influências é muito sutil, não é muito fácil, não. Mas é óbvio que a gente tem condições de avaliar o que é um bom conselho e uma má sugestão, obviamente, né? Então, essa questão das afinidades, meus irmãos. Eu estava estudando a Sueli Caldas Schubert, né? E aí tem uma parte nas obras dela, principalmente no Obsessão e Desobsessão, que ela diz assim: dize-me o que pensas e eu te direi quem te acompanha espiritualmente. Então, obviamente que se eu sou uma pessoa positiva, quais são os espíritos que vão me acompanhar? Pessimistas? Não, né? Se eu sou uma pessoa leve, quais são as companhias espirituais que eu vou ter? Espíritos pesados? Obviamente que não. Se eu sou uma pessoa bem-humorada, quem vai me acompanhar? Espíritos mal-humorados, amargos, chatos? É evidente que não, né? Agora, se eu sou uma pessoa que gosta de caluniar os outros, hipócrita, gosta de falar mal das pessoas, o que é que vai me acompanhar? Espíritos que sintonizam na mesma vibração, né? Se eu sou uma pessoa pessimista, são entidades positivas, otimistas que vão me acompanhar? É evidente que não, que não. Se eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem, entidades que gostam de sugerir o mal, eu vou ter a companhia constante delas? Não. Mas tem um parêntese e o outro lado da moeda nessa questão. Quando normalmente a gente tem atitudes positivas, os nossos inimigos invisíveis, famosos obsessores, eles vão tentar desviar a gente daquele caminho. E eles conseguem como? Porque a gente não está bem o tempo todo também. É natural, até por conta da nossa evolução. A gente não vai estar bem o tempo todo. Uma pessoa que é positiva, ela não vai estar positiva o tempo. Ela vai ter algum momento de vacilo, medo, insegurança. E é aí que esses irmãozinhos, eles se aproveitam, porque eles conhecem as nossas fraquezas melhores do que nós. Eles conhecem as nossas vaidades melhores do que nós mesmos. É aí que eles atuam na gente, ou em terceiros que vão nos atingir se a gente não tiver num momento muito legal, né? Se eu tiver preocupado com alguma situação, se eu tiver dormindo mal, ou se eu tiver transitando por faixas que normalmente eu não transito, não quer dizer que um minuto de vigilância automaticamente eu estou na teia de um inimigo invisível, de um obsessor, não. Mas se aquele minutinho durar meia hora, um dia inteiro, dias seguidos, aí sim, chance muito grande de eu ser marionete dos meus inimigos invisíveis. E eu vou dizer uma coisa a vocês: dificilmente nós aqui não temos algum inimigo invisível. Não é porque a gente é nem melhor nem pior do que eles, não. E normalmente eles são muito parecidinhos com a gente. Só que nesse momento eles estão sem essa roupa de carne aqui. A questão não é essa. A questão é que eles estão obcecados por se vingar da gente. Ou têm inveja da gente. Essa é a realidade. Então, é muito difícil que alguém não tenha algum tipo de inimigo invisível. Muito difícil. É impossível? Não, não é impossível. Mas é raro. Principalmente nós que estamos encarnados nesse plano aqui. Que é um plano que já evoluiu bastante, já foi muito primitivo.
e está na transição de expiação e provas para a regeneração. Um dia vai ser um mundo feliz. Está distante ainda, né? Porque a natureza não dá saltos. Mas vai acontecer em algum momento. Quando melhorar a condição dos habitantes. Nós. Quando a gente deixar de ser terceira ordem para pelo menos segunda ordem. Bons espíritos. A gente está a caminho disso aí. A caminho da luz, né? Que é uma das minhas obras favoritas. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Então, esses irmãos, esses espíritos inimigos invisíveis, não são demônios, não são criaturas satânicas, nada disso. Gente como a gente. Eles têm sentimentos bons, como a gente tem, e também têm sentimentos ruins, como a gente tem. São espíritos equivocados, imperfeitos, sofridos. São sofredores. São sofredores. É interessante que o livro dos médiuns, ele trata essa, essa temática pro lado, por exemplo, da obsessão dos médiuns. O que não é diferente do que a gente está sujeito, não. Não é só o médium ostensivo que está sujeito a uma perseguição tenaz e a uma obsessão pesada. Todos nós. Até porque a mediunidade, ela é uma faculdade orgânica. A gente não está encarnado, então a gente está sujeito. Igual o médium ostensivo. Agora, é evidente que o médium ostensivo, eu digo igual assim, na questão de estar sujeito a esse assédio. Mas é óbvio que um médium, por ele ter uma sensibilidade maior, mais aflorada, né? Como diz Fernando Veloso, ele é uma antena ambulante, né? É um Wi-Fi, digamos assim, né? O médium ostensivo, ele tem uma vulnerabilidade maior se ele estiver desequilibrado. Ele não tem direito de ser desequilibrado. Não é que ele não tem direito de ser desequilibrado, porque eu não tenho mediunidade ostensiva, posso estar sujeito a algum tipo de desequilíbrio emocional. E isso dá acesso a irmãozinhos negativos. A questão não é só que ele tem uma vulnerabilidade maior, por ser médium ostensivo, né? Então, por exemplo, a gente pode estar pouco ou muito influenciados pelos inimigos invisíveis. Então, por exemplo, tem uma obsessão chamada simples, que o nome é mais didático do que real. A gente pode estar pensando assim, na obsessão simples, então, é, a influência é bem mais simples, né? É muito sutil, né? O espírito desencarnado ou os espíritos desencarnados, eles estão perturbando muito pouquinho a gente, né? Não leve ao pé da letra. A obsessão simples não pode ser avaliada dessa forma. Ela só tem esse nome porque Allan Kardec, grande pedagogo, né, muito didaticamente, ele quis ilustrar com esse termo, obsessão simples, que existem níveis de perseguição, de influenciações muito piores. O que não quer dizer que a simples seja literalmente simples. Então, o que é a obsessão simples? É quando eu ainda tenho alguma percepção de que eu não estou bem, que eu estou diferente. E não é fácil perceber nem quando está assim. A obsessão simples, muitas vezes, eu estou começando a perceber que eu estou diferente. Eu estou me comportando de maneiras que normalmente eu não me comportaria, negativamente falando. Então, como a gente colocou aqui, se eu sou uma pessoa alegre e de uma hora para outra eu estou começando a ficar triste, e nem eu sei dizer por quê. Eu sou uma pessoa corajosa, não é afoita, né? Nem imprudente. Corajosa, e de uma hora para outra eu estou começando a ficar vacilante com situações que normalmente eu não ficaria. Aquela história que eu falei do carro. Eu fui sugerido a acelerar o carro, sem necessidade. Não estou atrasado e a via não exige, numa BR, para eu ter que colocar 100, 120 por hora. Enquanto eu estou percebendo aí, aparentemente é obsessão simples. Aparentemente. Como é que resolve isso para isso não se agravar? Para a gente não ficar feito a mosca na teia da aranha? Ir para uma casa religiosa séria, como Ferreira colocou na abertura, ir para uma casa religiosa séria.
Pode ser uma casa espírita, pode ser uma igreja católica, pode ser uma igreja protestante, pode ser uma religião de matriz africana, pode ser uma doutrina da Ásia, do Oriente, hinduísmo, budismo, Hare Krishna. É sério, trata do problema, vai te ajudar a te equilibrar. Então, vir para uma casa como essa, a gente está colocando esses exemplos aqui, mas a gente sabe, sem querer ser proselitista, sem querer colocar muros, né? Que o espiritismo é quem estuda mais, assim, o problema da obsessão. Que não quer dizer que a gente só possa tratar numa casa espírita. Toda casa séria pode tratar a obsessão. Mas eu acho que o espiritismo, ele se preocupa em estudar esse problema e mostrar o que predispõe e o que trata. É tema recorrente no espiritismo, que às vezes nas outras doutrinas não tem. O que não quer dizer que as outras doutrinas sérias não consigam reequilibrar um indivíduo. E conseguem, dependendo principalmente do esforço dele, né? Porque casa nenhuma resolve o problema de ninguém. É a gente que resolve. As casas orientam. E se eu não sigo os conselhos das casas, não adianta, né? Então, qual é o primeiro passo para eu, estando na obsessão simples, aquilo não se agravar? Fazer o que vocês fizeram. Vieram para uma casa religiosa séria, fizeram uma consulta, procuraram entender o que é que estava acontecendo e estar nesse momento aqui, como Ferreira falou na abertura, passo importantíssimo para a gente não desequilibrar ou não transitar por influenciações espirituais ainda mais danosas. Então, por exemplo, estar aqui nesse momento, a gente deu um passo muito grande para a obsessão simples não virar fascinação, por exemplo. Na fascinação, eu não tenho a lucidez de perceber que eu estou mal. Ao contrário, na fascinação, os nossos inimigos, eles têm o domínio dos nossos pensamentos, das nossas faculdades mentais. E é aí onde mora o perigo. Eu não percebo que o que eu estou fazendo não é pensamento totalmente meu. Eu estou sendo arrastado para situações de perigo e não estou percebendo que estou sendo arrastado para situações de perigo. Aí é fascinação. Mas por que chegou no nível de fascinação? Porque quando esse assédio da espiritualidade negativa começou mais sutilmente, que não é tão sutil, eu não tratei. Simplesmente porque, de repente, alguém chegou, olha, eu acho que isso aí é espiritual. E a pessoa, não, isso não existe, não, só existe isso aqui, ó. Matéria, esse negócio de acreditar em espiritualidade, outra dimensão, isso aí é pra gente supersticiosa, mistificada, ignorante. Aí se eu estou passando por um problema com obsessão simples, e eu mesmo, né, debocho desse problema ou subestimo, aí para sair da obsessão simples para fascinação é assim. É dobrar a esquina. E aí, na fascinação, já começa o que a humanidade classificou, né, como loucura ou aparente loucura. É a fascinação. Não tenho domínio dos meus pensamentos, não tenho lucidez. E tem a subjugação, que é como se fosse uma possessão mesmo. A espiritualidade, né, esses inimigos invisíveis, eles têm domínio não apenas dos nossos pensamentos, mas eles controlam o nosso corpo também. Paralisam a nossa vontade, nos induzem a um coma. A gente vai dormir por dias seguidos. Esse tipo de obsessão muitas vezes só tem cura numa outra encarnação, de tão complexa que é. E ainda tem outro problema. Não raro, nós somos obsessores de nós mesmos. É a auto-obsessão. Nem sempre são irmãozinhos que estão influenciando a gente, não. Eu mesmo criei comportamentos onde eu me torno auto-obsessor. Aí dessa auto-obsessão abrem-se portas para as outras que eu acabei de analisar aqui. E como é que funciona a autoobsessão? Quando eu nutro o sentimento de culpa,
Eu me culpo o tempo todo. Do problema pequeno a um problema grande. Eu fico nutrindo culpas, 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 somatizando culpas, autoobsessão. Eu começo a nutrir manias esquisitas, excêntricas, exagero em superstições. Tudo isso aí vai gerando a autoobsessão, que vai abrindo portas para as outras obsessões. Tudo começa no pensamento. Esse pensamento não é uma coisa fácil da gente não só ter controle, mas torná-los salutares. Torná-los salutar, perdão. O pensamento é algo muito complexo, mas a gente precisa ter esse domínio por uma questão de saúde mental e física. E para a gente selecionando os nossos pensamentos, a gente vai selecionar também as nossas companhias espirituais. Normalmente, o que é que predispõe influências espirituais negativas? Nossas imperfeições, nossas fraquezas, porque é a questão de afinidade, né? Então, sentimentos negativos como tristeza, pessimismo, revolta, ódio, mau humor, egoísmo, maledicência, tudo isso aí abrem-se portas para influências negativas, né? E aí vem os vícios também. Bebida alcoólica, fumo, droga, medicação descontrolada, sem avaliação médica, automedicação, né? E aí vai. Muitas vezes a gente pode estar, até por falta de educação financeira, se endividando, por falta de educação financeira, por consumismo, e isso vai nos gerar problemas também. Começam com problemas de ordem material. Daqui a pouco, como a gente fica aperreado com as dívidas, se nos perturba, obviamente que a gente passa a não ter saúde mental. Não dorme bem, pensamentos negativos. E aí vem a influência da espiritualidade negativa, né? Então, mentira, ociosidade, excesso de trabalho também. Tudo é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio, né? Então, assim, qual é o primeiro conselho que a doutrina espírita dá para que a gente possa ter assistência da espiritualidade positiva e a gente possa neutralizar a influência da espiritualidade negativa? O primeiro conselho é prece. A prece, meus irmãos, é um hábito extremamente saudável. Extremamente saudável. Eu já me condicionei a fazer uma oração ao acordar, outra antes de dormir. E tudo que eu vou fazer de importante na minha vida, eu também faço uma prece, né? Sempre que eu vou dirigir, eu faço uma prece. Primeiro eu peço para não machucar ninguém. Depois eu peço para ninguém me machucar, né? Para combater meu egoísmo, eu faço assim. Peço proteção a Deus, que eu não machuque ninguém com o meu veículo. Também ninguém me machuque. Que eu não dê prejuízo material a ninguém, que ninguém me dê prejuízo. Eu esteja ali calmo, atento, paciente para fazer todas as manobras com tranquilidade e perícia para minha segurança, para a segurança de quem está no carro comigo e dos outros. Então, prece. Trazendo para o tema da noite de hoje. Eu estou começando a perceber que eu estou com pensamentos e sentimentos bem negativos, assim. Angústia, ansiedade, né? A ansiedade superou a depressão. Hoje a gente tem mais pessoas ansiosas, tem muitas pessoas com depressão também. Mas ansiedade é a palavra número um do nosso país hoje. Tem países que as pesquisas comprovam que pouco nível de ansiedade e um nível de felicidade acima da média, tipo Dinamarca, por exemplo. É considerado um país onde as pessoas são muito felizes. Tem outros problemas lá, né? Tá encarnado num planeta como o nosso aqui, tem problema. Se fôssemos elevados, não estaríamos aqui agora, nesse planeta. A gente estaria num mundo acima do patamar da Terra. Mas, enfim, a ansiedade no Brasil superou a depressão. E aí muita gente fazendo terapias, e tem que fazer mesmo. O Espiritismo não veio para substituir as ciências da Terra, pelo contrário, veio para andar lado a lado. O Espiritismo é uma ciência que veio para trabalhar
com as ciências da Terra e complementá-las. Tanto que uma casa espírita bem orientada jamais vai dizer não vá para médico, pelo contrário. Uma casa espírita bem orientada vai dizer comece o tratamento aqui, mas procure ajuda médica, procure psicólogo. Isso é que uma casa espírita bem orientada faz, né? Que deve ser o normal. Esse é o caminho natural, né? Então, assim, prece. Tô sentindo, tô ficando ansioso, angustiado, né? Não, taquicardia, coração palpitando. Prece é um elemento poderoso. Pede a Deus, a Jesus, ao protetor espiritual, aos nossos guias, mentores, tranquilidade, né? Respira. Uma situação, eu até comprei um livro que fala sobre isso, né? Como tratar a ansiedade. Respiração. Técnica da respiração. Expira, inspira. Tranquiliza a mente, faz uma prece pedindo para trocar aquele sentimento negativo pelo positivo, para que os amigos benfeitores espirituais nos intuam boas sugestões, bons conselhos. A ajuda vem. A gente está falando aqui de influenciação negativa, mas a gente tem vários que querem o nosso bem. Muitos estão aqui trabalhando nessa casa. E quando a gente sai daqui, que esse é o grande desafio, porque estar bem aqui é fácil, inclusive para quem está desse lado aqui, falando agora. Estar bem, equilibrado, sereno, principalmente na posição em que a gente está aqui, é muito fácil. O negócio é quando a gente bota o pé fora. É em família, é no trabalho, é no trânsito, né? É no momento de lazer. E aí o que acontece? Quando eu faço uma prece pedindo para a espiritualidade positiva me ajudar, não vai ser negada ajuda, ao contrário. O nosso protetor, o nosso guia espiritual, ele tem a maior paciência do mundo para nos auxiliar, para nos dar força para resistir àquilo que nos arrasta para a infelicidade e para nos dar boas intuições. Então, prece. Aí vem o principal, né? Que a gente não vai também orar 24 horas por dia. Mais importante ainda é a vigilância. A gente tem que começar a selecionar o que a gente está pensando. A começar do que a gente fala, do que a gente conversa, do que a gente assiste. Do que a gente assiste. Eu estava essa semana conversando com alguns colegas, né? E pessoas que estavam assistindo documentários de feminicídios que ocorreram há 30, 40 anos atrás. Eu digo, olha, eu não assisto esse tipo de conteúdo. Primeiro, porque isso aí eu vi na época que aconteceu. Segundo, que eu não gosto, eu acho pesado. E as pessoas ficam comentando, né? Entre outros, outras coisas desse sentido. Aliás, eu não entendo como é que as pessoas. Eu não entendo, com todo respeito a quem gosta do gênero, tá? Assistem filme de terror. Talvez eu seja muito ácido o que eu vou falar. Primeiro, eu acho infantiloide. Segundo, como é que uma pessoa pode ter uma catarse, né, que é um êxtase assim, emocional, com um negócio que assusta, que é pesado, que é feio, que é sombrio? Eu não entendo. E como é que dá para não ter ansiedade desse jeito? Como é que dá para dormir bem? Como eu tô assistindo menos TV, aí você vai assistir o quê? Domingo Maior, depois do Fantástico. Bomba, tiro, bala, explosão, gente. Como é que eu vou dormir bem? A gente tem que saber selecionar a música que eu escuto, né? Aquilo que eu estou conversando, tipo de livro que eu leio, tipo de conteúdo que eu busco na internet, o que eu estou vendo na TV. Eu gosto muito de ver telejornal, mas quando começa tragédias assim, ou naquele momento eu boto no YouTube, ou eu boto em mudo, ou eu saio. Aí quando volta para uma coisa mais informativa, assim, mais. Aí eu volto a assistir. Até porque eu gosto de consumir notícias, gosto e preciso consumir notícias, né? Então, assim. A gente tem que saber selecionar isso. Porque se eu não seleciono, aquilo vai ficar registrado no meu consciente, no meu inconsciente, no subconsciente também. Vai ficar lá. Em algum momento aquilo ali vai se revelar na nossa tela mental. Ou em vigília, ou dormindo, porque a gente não para de pensar dormindo. Aí como é que eu vou ter saúde espiritual desse jeito? Com esse tipo de conteúdo. Então tem que saber selecionar, né? E principalmente, como é que eu posso ter boas influências espirituais?
Qual é a grande proposta do Espiritismo? Eu vejo muita gente, sem querer criticar nem julgar ninguém, né? Que seria até um contrassenso. Eu vejo muitos espíritas assim, empolgadíssimos com eh, transcomunicação espiritual, a vida no mundo espiritual, o fenômeno, né? É importante saber disso. Mas acho que mais importante, qual é a principal proposta do Espiritismo? Não é a gente se melhorar como pessoa, né? Reforma íntima. Isso aí é mais importante. Não adianta eu saber como é a vida no mundo espiritual se eu estou vivendo mal aqui. Eu vou chegar lá mal. De que adianta eu saber muito como é do... É importante saber. Eu posso ter muito conhecimento disso, mas como é que eu estou vivendo aqui agora? Para eu desencarnar bem, eu tenho que viver bem. Aí para eu viver bem, eu tenho que tentar viver. Tentar me relacionar bem com a maioria das pessoas. Com todo mundo é quase impossível, por conta das afinidades e antipatias. Tentar me relacionar bem com as pessoas, fazer todo o bem que está ao meu alcance, viver em harmonia com a minha família, com meus colegas de trabalho. E principalmente com quem não gosta da gente. E a gente não gosta também. Essa é a melhor maneira de desencarnar e de viver a vida no mundo espiritual sem tantos atropelos, sem tantos problemas. E principalmente fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance. Caridade, que é a bandeira do espiritismo. Se eu tenho uma vida naturalmente caridosa, se a caridade faz parte da minha rotina, igual é escovar os dentes, tomar banho, se alimentar, trocar de roupa para trabalhar, se tudo isso aí não é uma agenda, não é uma rotina que a gente tem, se a gente tem a caridade como rotina, fazer o bem às pessoas, não tem como eu não ter boas influências espirituais. Não tem como. Agora, lógico, a gente participa de trabalhos sociais, a gente sempre divulga aqui, importantíssimo. Ajuda muito. Foi como o Ferreira falou, está lá na codificação de Allan Kardec. Quando a gente está fazendo a caridade, cansa o obsessor, naquele momento. Mas quando eu sair do trabalho, no dia a dia, eu continuar sendo uma pessoa negativa, intransigente, né? Cheia de pouco esforço para se melhorar, o trabalho social que eu faço, ele vai me garantir uma ajuda espiritual naquele momento ali que eu estou trabalhando. Mas eu tenho que pegar as lições daquele trabalho e trazer para o dia a dia. Porque se eu não vigiar a minha conduta no dia a dia, o trabalho espiritual que eu faço uma vez por mês ou uma vez por semana, aquilo ali não vai me garantir uma imunidade espiritual 24 horas por dia. Vai me ajudar no momento que eu estou fazendo trabalho. Vai me ajudar a mudar a minha forma de pensar. E é essa mudança de forma de pensar que deve ser estendida para o dia a dia. Certo? Então, a melhor maneira da gente ter assistência dos espíritos benfeitores é a gente ter interesse em nos educar e nos tornar pessoas melhores. A reforma íntima, ela não serve apenas para alcançar os obsessores e não só para ter a influência dos benfeitores. Ela serve principalmente para a gente viver momentos menos atribulados ou quando vierem os momentos difíceis, a gente não desesperar, a gente não desequilibrar. Porque também, por mais esforço que a gente faça no nosso bem, tem gente até que questiona, né? Poxa, mas eu estou me esforçando tanto para me melhorar e a minha vida é tão cheia de problemas ainda, né? Porque a gente não sabe, né, a quantidade de equívocos que a gente cometeu no passado. Ah, é lei de talião, é olho por olho, dente por dente, Deus é vingativo. Nada disso. Não é lei de talião, não é olho por olho, dente por dente. Deus não é vingativo nem punitivo. Deus é amor e quer ver a nossa felicidade. Só que quando eu tomo uma atitude na vida, aquilo aciona um mecanismo da natureza, da própria vida, causa e efeito. Como é que os espíritos atuam influenciando a gente? É de perispírito para perispírito, fica imantado ali. É ali que ele, ó, influencia a gente. Então, assim, quando eu estou me esforçando para me melhorar, para me tornar uma pessoa melhor, me educar, que essa é a principal proposta do Espiritismo. Essa é a principal proposta. Quando eu estou me esforçando nesse sentido, tenho grandes chances, na maior parte do meu tempo, eu ter assistência
de espíritos mais elevados. Não são espíritos puros, tá? A gente não atingiu essa condição. Mas pelo menos espíritos melhores do que a gente costumava atrair. Não tem como ser diferente disso. Agora, a caridade, ela deve ser, o trabalho no bem, deve ser uma constante na nossa vida. É muito importante a gente abraçar uma tarefa, um trabalho, por exemplo, numa casa como essa aqui, abraçar algum trabalho social, ou mediúnico, espiritual, enfim, todo trabalho é espiritual, na realidade, né? Então, por exemplo, a campanha do quilo, que é todo terceiro domingo aqui, é assim um passo coletivo, é um tratamento extraordinário. E eu digo por experiência própria. Foi a campanha do quilo que me reequilibrou, junto com as informações que eu obtive, ouvindo as palestras, lendo os livros. E foi a campanha do quilo que me deu força para abraçar outras atividades no centro. Porque Deus fica muito feliz quando a gente está aliviando a dor do outro. O que foi que Jesus disse? Quando você fizeres por esses pequeninos, é meu nome que fazeis. Então é a campanha do quilo, que é todo terceiro domingo aqui. Ajuda 2 creches. As pessoas têm o primeiro, o segundo e o quarto domingo para dormir um pouquinho mais, ir à praia, curtir a família, viajar. E só o terceiro domingo para acordar um pouquinho mais cedo, mesmo cansado da semana toda de trabalho, de estudo, e trabalhar para Jesus. E trabalhar pela nossa própria felicidade, porque quando eu estou trabalhando pela felicidade do outro, automaticamente eu estou trabalhando pela minha felicidade. A menor distância entre a gente e Deus é o próximo, é todo o bem que a gente faz ao próximo. Toda forma que a gente faz de diminuir a dor do outro. E se a gente sente isso, uma satisfação grande nisso, Deus fica muito feliz. Jesus fica muito feliz. E a gente se equilibra. Então, a campanha do quilo, a tarefa da sopa, que excepcionalmente esse mês vai ser feita na segunda-feira, porque esse mês de dezembro, quando tem o mês de dezembro, é uma ceia, né, de Natal. Além de galeto, de arroz, tem chocolate também, que eu lembro, né? Entregam um sonho de valsa lá para os moradores de rua. Não vai acabar a fome do planeta, não. É pelo menos 600 pessoas não vão dormir com fome. Pode ser a única comida do dia. Né? E a gente reclama se uma comida está mais ou menos salgada. Né? Ah, isso aí de novo, não acredito. Vou comer isso aqui de novo, né? Estou enjoado já de comer. Vejam o luxo, entre aspas, que a gente se dá. E assim, o quão isso é ruim. Ah, vou comer inhame de novo, macaxeira de novo, batata doce. Banana cozida de novo. Tem gente que não tem um mínimo, tá catando lixo aí para tentar comer. Que não era para existir isso aí. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso aqui, ou em qualquer casa espírita, eu falo isso. Deus não criou a miséria, não. Foi o egoísmo da humanidade. Não foi Deus nem a reencarnação que criou a miséria, não. Não era para existir moradores de rua, não. Foi o egoísmo da sociedade, e nós somos sociedade. Nós somos coniventes com isso, todos nós. Nós não atingimos a civilização, e aí não é opinião minha, não. Está lá no Livro dos Espíritos. Enquanto tiver morador de rua, gente morrendo de fome, não atingimos a civilização. Atingir a civilização não é 5G, não é inteligência artificial, embora tudo isso seja evolução. Atingir a civilização é diminuir o egoísmo e não pode ter grandes diferenças, grandes abismos entre as pessoas, não. Não pode. Não foi a reencarnação nem Deus que criou a fome e a miséria, não. Fomos nós, humanidade, a sociedade, o egoísmo, o materialismo, a concentração de renda. Então, irmãos, nós temos tarefa da sopa, campanha do quilo. Tem aqui, você pode trabalhar distribuindo ficha no centro, na secretaria, coordenando a fila do passe, na doutrinação, na mediunidade. Tudo isso aí, lavando o banheiro do centro, isso é caridade. Não existe trabalho mais ou menos valoroso numa casa espírita, não, porque a gente alimentar essas coisas foge completamente da simplicidade, da humildade do espiritismo. A pessoa que lava o banheiro do centro é tão importante quanto o palestrante. Tão importante quanto o palestrante. Tão importante quanto a pessoa que faz a visita ao hospital, a campanha do quilo, a sopa. Tão importante quanto.
A gente não pode criar essas hierarquias, não, esses que são dos preconceitos e das vaidades humanas, não. Né? Então, todo o bem que a gente faz, todo o esforço que a gente faz para se educar, a gente atrai quem? Bons espíritos. Agora, se eu sou uma pessoa rancorosa, pessoa cruel, invejosa, ciumenta, não faço um bem para ninguém, tenho impaciência para escutar a dor do outro, às vezes é um parente próximo, está impaciente para escutar a dor do outro, incapaz de levar uma palavra de esperança para o outro. Como é que eu posso esperar que com esse tipo de conduta eu tenha na minha vida a participação de espíritos iluminados? Não vou ter. E daí isso vai arrastando a gente para outros problemas. Ah, eu estou vivendo uma maré de azar tão grande, está dando tudo errado. Por que está dando tudo errado? Porque a minha energia não está boa. E quando a maré está boa, está tudo dando certo. Porque, de certa forma, eu estou fazendo escolhas assertivas. Estou com uma vibração boa, estou com energia boa, estou sereno, estou equilibrado. Atraio espíritos de luz e atraio sucesso, alegrias, conquista, paz, paz de espírito, serenidade. Que é isso é o que o Espiritismo quer que a gente tenha também. Nós fomos feitos para sermos felizes. Ah, mas eu li lá no Evangelho que a felicidade não é desse mundo. Está lá no Evangelho. A gente nunca pode levar as coisas ao pé da letra. A felicidade plena, constante, realmente, não é desse mundo porque a gente ainda não atingiu essa condição. Mas a gente pode ter aqui momentos de alegrias que passam, como as dores também passam. Mas por que que eu passo mais tempo com problema, com dor? Ah, só você pode perguntar a você mesmo. Só eu posso perguntar a mim mesmo. Sem se vitimizar. É fazer uma reflexão profunda, e o Espiritismo me ajudou muito nesse sentido. Sempre que eu passo por fase difícil, a partir do momento que eu conheci o Espiritismo, eu não me vitimizo mais. O que é que eu faço? Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Meus pensamentos, aquilo que eu estou falando, minhas atitudes, minhas escolhas, estou vacilando em alguma coisa. É aí essa lucidez que o conhecimento espírita me dá. Ele me dá instrumentos para eu perceber que eu vou precisar constantemente estar orando, vigiando e me melhorando. Né? Então, irmãos, as nossas companhias dependem daquilo que a gente pensa, sente e faz. Agora também, como eu comentei, como não somos perfeitos ainda, a gente não vai estar bem o tempo todo. É natural a gente sentir medo, é natural a gente sentir insegurança, é natural a gente sentir raiva. Agora, essas coisas não podem ter uma duração grande. Por quê? Porque aí a gente passa a ser inimigos de nós mesmos. Há uma coisa que é muito consoladora no Espiritismo. Nós somos construtores da nossa felicidade, do nosso sucesso. Depende muito das nossas escolhas. Depende muito do esforço que eu estou fazendo para a minha reforma interior. Que a proposta é autoiluminação, autoeducação. O que é reforma íntima? É eu me reconhecer como um indivíduo grosseiro, ter essa percepção e pensar, eu posso me tornar uma pessoa mais delicada. Reforma íntima é eu me reconhecer como um indivíduo impaciente, mas tem que ter essa humildade, porque tem pessoas que não se apercebem dessa forma. Percebem nos outros, nunca se apercebem. É a história do argueiro e da trave no olho. Se eu sou impaciente, eu vou trabalhar para ser menos, para ser mais paciente. Reforma íntima é, estou envolvido em algum vício, vou procurar ajuda médica, espiritual, psicológica, para sair do vício. Né? Então, essa é a proposta da doutrina espírita. Reflexão e mudança, oração, vigilância e mudança de conduta. Então, meus irmãos, a gente agradece pela paciência que vocês tiveram em prestar atenção aqui no nosso estudo. A gente espera ter trazido algo produtivo para vocês, assim, para nós todos, né? Para mim, inclusive. Quando o palestrante está falando, ele está primeiro se aconselhando. Então, a gente espera ter atingido o objetivo, que a gente possa ser mais vigilante e ter melhores companhias espirituais, principalmente pela nossa paz, a nossa serenidade e para que a gente possa trilhar dias melhores. Boa noite, muita paz.
Que bom. É, ele não atingiu o objetivo, não, ele simplesmente superou, né? Meus irmãos, apesar da hora já estar bem chegada, um pequeno comentário aqui. A palavra mais usada por Paulo hoje foi pensamento. Então, que a gente possa sair daqui hoje refletindo em exercitar essa mudança de pensamentos, para que sejam sempre nobres, sempre voltados para o bem. Para podermos aí a gente mudar essas nossas companhias que Paulo também falou tanto. Ok? Fica a dica. Então, para fazer a prece de encerramento, passar para a nossa irmã Patrícia. Boa noite a todos. Mestre amado Jesus, aqui estamos todos, encarnados e desencarnados, bastante felizes por este banquete que nós acabamos de ser oferecido a nós, né? Tanto conhecimento, tantas verdades, que a gente possa, Jesus, ir para casa, refletir tudo isso, estudar mais, né? Essa doutrina cristã tão bela, tão magnífica para todos nós. Que possamos, Jesus, ter fé, esperança, luz, paz, serenidade, pensamentos positivos, tudo isso que nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui transbordam e nos transmite com essa energia, com essas vibrações caindo sobre nós, que possamos ter nossa cura espiritual, física, e que possamos, Jesus, caminhar com fé e esperança em tua doutrina, Jesus Cristo. Assim sendo, eu passo a palavra para nosso irmão Ferreira, para que ele dê continuidade dos trabalhos desta noite. Assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade maior, em nome do Mestre Jesus e de Maria, Mãe Santíssima, te pedimos para dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Meus irmãos, continue em prece, em harmonia, aguardando a chamada para o passe, que é a segunda etapa dos nossos trabalhos de hoje. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos nós.